Vocês sabem que tem cada vez mais professores também perguntando sobre como podem falar de educação financeira para as crianças. E hoje eu vou contar para vocês um dos melhores projetos que eu já ouvi falar, que existe, que já foi feito numa escola. Na verdade, eu já li esse projeto faz algum tempo e eu tentei pra caramba procurar para trazer para vocês exatamente em qual foi a escola que ele aconteceu, mas eu não encontrei e nem os detalhes de como foi feito esse projeto. Então eu vou contar para vocês como se fosse uma sugestão de iniciativa que você pode fazer se você for professor de adolescentes e jovens. Eu lembro de algumas coisas, mas algumas coisas eu vou acabar então contribuindo da minha cabeça aqui como minha sugestão como pessoa que estuda esse tema. Antes de começar, queria te pedir para curtir esse vídeo, para se inscrever aqui no canal. Não deixa de apertar o sininho para sempre saber quando tiver uma sugestão de iniciativa, uma sugestão de coisa para você fazer aí com os seus filhos, com os seus alunos. E na verdade esse projeto foi feito numa escola, mas ele pode ser feito numa escola, mas ele pode também ser adaptado e feito dentro de casa. Se alguns pais quiserem, na verdade eu já conheço também, uma hora eu posso contar, um pai que fez uma coisa mais ou menos parecida, parecida e que pode ser legal em casa. O ideal, quando a gente faz um projeto, quando a gente faz uma iniciativa numa escola, é que parta dos alunos, que o interesse deles surja dos próprios crianças que vão ser as envolvidas na iniciativa. Então, primeira coisa para ser dita, nesse projeto que eu li, que eu contei para vocês, a discussão começou porque havia muito desemprego. Vários pais de várias crianças estavam perdendo emprego ou estavam com dificuldade financeira, era um momento de uma situação econômica lá, ou na cidade ou no país, que estava levando muitas pessoas a ficar sem emprego. E isso vale muito para o momento atual, porque o Brasil está vivendo uma situação de desemprego, né, por causa da pandemia e tudo mais, muitas pessoas perderam o emprego. E isso é legal porque ele funciona tanto para quem é de alta renda quanto para escolas e grupos de baixa renda, porque ou você teve que demitir muita gente, ou você foi demitido, ou você é filho de médico e perdeu um tanto de paciente. Então tem várias situações reflexões que podem partir dos alunos nessa discussão. Aí então teve isso, né, as crianças discutindo esse tema e tudo mais, e aí o professor ou a professora provocou o grupo e perguntou: o que vocês fariam? Vocês como grupo agora aqui, se vocês quisessem ter uma ideia de como vocês pudessem ajudar os pais de vocês, o que vocês fariam? E aí começou a rolar esse papo, e aí o que faria? A gente podia vender isso, podia vender aquilo, e aí eles começaram a então... O professor começou a anotar quais eram as ideias, o que aquilo envolvia, quanto que ia precisar investir para vender uma coisa ou para vender outra. E aí eles pensaram, então, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Então, o que a gente pode de verdade fazer? E aí eles decidiram, entre várias ideias que apareceram, eles decidiram vender geladinho. É aquele que você pode vender num saquinho, que você morde ou corta o saquinho e vai mordendo assim, e como se fosse um picolé, mas que vem dentro de um saquinho. E aí eles decidiram então vender isso porque era muito fácil. Você pode fazer um suco, colocar dentro daquele saquinho que é bem baratinho, dá um nozinho, bota para congelar e tá resolvido. E aí então eles fizeram a conta de qual era o investimento que tinha que fazer, quem é que ia preparar, o tempo que ia preparar e tudo mais. Começaram então a vender no intervalo da escola para outros alunos da escola. E aí começaram a perceber, por exemplo, que havia dias que chovia ou dias mais frios que eles vendiam menos. E aí então a expectativa de vendas era mais baixa do que aqueles tinham previsto. E aí então eles faziam contas de lucros, faziam a conta da receita, diminuíam com o investimento que tinha sido feito e chegavam à conclusão então qual era o lucro. Então olha como já tem várias questões aí envolvidas. Depois dava para falar de várias questões associadas a isso: economia, reinvestimento, aumento de escala. Dá para pensar em abordagens para vender mais. Se o público quiser uma coisa ou outra, dá para falar: olha, esse aqui é de fruta natural, esse aqui é totalmente orgânico. Enfim, dá para pensar em abordagens que o público pode se interessar mais. Pode pensar num diferencial de vendas. Tem uma história que o Kid Investor, que é o Felipe Moleiro,
que é um menino bem jovem aí, contou que na escola dele teve uma iniciativa que tinha que vender coisas em grupos. E aí ele fez um investimento para colocar gelo seco dentro do copo. E aí ele fez uma estratégia que era para aparecer, né, para promover o produto dele. Ele dava para a mãe dele vender o copo saindo fumacinha para aumentar o interesse. Daí as pessoas perguntavam, onde você comprou? Ele falava, ela falava, comprei lá daquele menino, comprei do menino que tá vendendo ali. E aí aquilo ia aumentando as vendas e ele, apesar de ter gastado um bom dinheiro para comprar gelo seco, fez as vendas dele explodirem porque ele cobrava mais por aquele produto e se diferenciava da concorrência. Vocês vão percebendo como tem um monte de coisas que dá para trabalhar a partir de um projeto que é de educação financeira, mas que também é de estratégia. Tem crianças, por exemplo, que têm dificuldade de se expor, de abordar para vendas, então tem a expressão oral, tem a perda aí do falar em público, né, que não necessariamente vai ser um grande público, mas que tem isso sim envolvido. Bom, enfim, é um projeto muito rico porque dá para explorar muitas frentes. E aí também as crianças começaram a se interessar como é que funcionava em outros países, dá para falar de moedas de outros países, que existem outras moedas, o que é o dólar, o que é real, o que é euro e assim por diante. Dá para levar notas para a escola para as crianças discutirem essa questão. Dá para pensar historicamente, antes de ter dinheiro, como é que funcionava. Esse é um projeto que eu estou comentando com vocês, uma iniciativa para crianças maiores, para quem está eventualmente lá no finalzinho do fundamental ou começo do ensino médio. E existem, na verdade, todo mundo acha que só dá para ensinar educação financeira para quem é maiorzinho, mas não é verdade. Se vocês tiverem interesse sobre o que vocês podem fazer com crianças, mesmo dentro de casa ou na escola, com crianças menores, me falem que eu vou ter o maior prazer em contribuir com vocês e pensar em outras iniciativas. Eu já falei no outro vídeo, se você não assistiu, clica aqui, mas para ensinar investimentos exatamente. É uma ferramenta para simulação, né, para dar dinheiro real para as crianças, para elas poderem experimentar. Então tem muitas coisas e como o dinheiro faz parte da vida de todo mundo, normalmente as crianças gostam de pensar sobre isso, porque isso tem contato de verdade com a vida delas. Então, olha, dá para ensinar química, dá para falar de um monte de coisa. Por exemplo, essa iniciativa do gelo seco. Poxa, o que é o gelo seco? Por que causa essa reação? O que acontece? Você pode conectar e fazer disciplinas transversais, né? Um projeto transversal que aborda um monte de disciplina e como teve um grande envolvimento dos alunos, dá também para ter resultados muito mais efetivos. Espero que vocês tenham gostado e me fala se vocês ficaram com dúvidas, me fala como eu posso ajudar vocês, que vai ser um grande prazer. Até a próxima!